A primeira ideia que me vem quando a gente fala de viagem é a viagem dos meus pais, né? E aí a gente se emociona. O fato de eles terem imigrado sem desejar imigrar, talvez isso tenha sido um fator que tenha de alguma forma me movido quando criança, né? E aí eu sempre me interessei pelas histórias que eles contavam, meu tio-avô, meus tios, né? Então todas as histórias que tinham relação com a vida deles na Itália me faziam ter curiosidade de entender e conhecer. Tanto é que quando eu comecei a ir para a escola, quando fazia aula de geografia, né? Quando a gente começa a fazer as aulas de geografia, as aulas de história, tudo aquilo me atraía muito porque me remetia, porque a história e a geografia europeia sempre me chamaram a atenção. Eu, naquela época, não entendia direito o que isso queria dizer, mas eu fui, né, criança, vivendo aquela piccola Itália lá com os meus tios, meus pais, muita gente da família se reunia sempre aos domingos, era sempre uma pequena confusão, né? Família de italianos. Eu ficava um pouquinho assim porque eu não tinha o mesmo espírito deles, eu era mais reservado, contido. Então, eu às vezes me sentia até um pouco um estranho no ninho, mas sabia que a minha raiz estava lá, né? Tinha essa percepção. Tanto é que quando eu fui entrando, na época seria o ginásio, que foi transformado em ensino, eu nem sei se era fundamental na época, eu tinha a opção de escolher entre inglês e francês para estudar na minha escola. Era escola pública, sempre estudei em escola pública. Então eu tinha inglês e francês, eu optei pelo inglês. Mas em que turma eu fui parar? Na de francês. Então, a língua francesa foi a primeira língua formal que eu aprendi, mesmo tendo, desde criança, sido, digamos assim, criado ouvindo o calabrês, que eu achava que era italiano. Eu só fui entender que não era italiano quando eu fui estudar italiano muitos anos depois. É claro, a base é o italiano, mas é uma mistura, né? E recentemente eu fui entender melhor ainda. É uma mistura de grego, do Oriente, dos normandos, dos espanhóis, porque o sul da Itália foi um ponto de ocupação em diversas fases do desenvolvimento da Península Itálica de diversos povos. E foi aí que eu entendi por que eu gosto do francês, eu gosto da cultura anglo-saxã, eu gosto das questões do norte da Itália. E então eu fui começando a entender melhor por que eu tinha essas características todas que nem se relacionam, parece, diretamente com a origem italiana. Mas a origem italiana é isso, do sul da Itália, né? Então, eu acho que essa ânsia, esse desejo da viagem, e não só da viagem física nos espaços, nesses diferentes espaços, mas a viagem interna também, né? Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Isso sempre me provocou um questionamento, né? E por isso que eu me refugiava numa pequena biblioteca que meu tio tinha, todos eles pessoas muito simples, de formação básica, né? O máximo que chegaram, quarta, quinta série do que seria hoje a escola fundamental, o ensino fundamental, mas eles tinham a certeza que o conhecimento era o passaporte para
para o mundo, né? Para tudo na vida. Então, eu vi aquela coleção, ele tinha 2 ou 3 coleções, Tesouros da Juventude, que essa me marca. Até hoje, eu sempre lembro, porque assim que eu comecei a ler, antes mesmo eu ia lá ver as ilustrações, né? Mas quando eu aprendi a ler, eu ia sempre lá para ler. Então era assim, sei lá, às tardes depois da escola, eu passava lá um tempo. As fábulas de Esopo, história mundial, geografia, tudo tinha ali. Por isso o título, né? Tesouros da Juventude. Então, eu acho que isso tudo foi me fazendo fazer essas viagens. E aí a vida foi me levando. Estudei francês na escola, depois eu precisei estudar inglês porque na outra escola que eu fui de ensino médio não tinha. Eu tinha que aprender inglês, aí fui aprender inglês. E aí continuei o francês, aí continuei depois o alemão, e aí foi. Eu comecei a viajar pelo mundo por meio da língua e da literatura. E naturalmente foi nascendo o interesse pelas viagens mais estruturadas, o turismo. É o desejo de conectar as línguas que eu estudei, com a cultura efetiva, né? E eu tive assim a grata chance de todos os meus professores de línguas sempre ancoraram o ensino da língua na cultura e na literatura. Então isso já, antes mesmo de viajar, foi desenvolvida essa percepção que a cultura de uma língua, que está por trás de uma língua, ela é fundamental. E é por meio da cultura que a gente entende o outro, que a gente pode se colocar no lugar do outro. Então essa empatia, ela foi nascendo nessa percepção. E hoje, por exemplo, a minha primeira viagem foi aos 27 anos, né, que eu pude fazer a viagem fora do país. Mas quando eu estava concluindo o meu curso de inglês, eu tinha o desejo de fazer um intercâmbio, porque eu queria aperfeiçoar a língua para eu poder falar como o nativo. Tem um pouco do meu perfeccionismo, né, da minha exigência, autoexigência, isso realmente tem. Mas foi isso que me fez falar bem e as pessoas elogiarem a forma como eu falo, porque eu não falo simplesmente a língua básica, mesmo média. Eu falo ela com uma sofisticação, às vezes, que o próprio nativo perdeu. O meu primeiro professor de francês era francês. E ele adotava o mesmo método que ele ensinava na Aliança Francesa. E o método era ancorado na cultura. Então a gente já vivenciava, mesmo rudimentarmente, inicialmente, essa conexão língua-cultura, né? E isso foi crescendo, eu fui me interessando, e aí eu entrei para a Aliança Francesa, depois que eu saí da escola pública, ganhei uma bolsa, porque eu fiz muitas coisas, né? As pessoas acham que eu nasci com isso tudo de mão beijada, né? E não é bem assim. Meus pais tinham dificuldades, né? Agora, não faltavam recursos para estudar, mas tudo era muito controladinho, porque senão não dava. E eu fui, em função disso, procurando alternativas, e eu consegui bolsa de estudo na Aliança. A questão do dar e receber, ela é muito importante na vida de tudo, em tudo, né? E no que se refere ao meu conhecimento, que eu acumulei ao longo desses quase 60 anos,
já trazendo uma carga de conhecimento familiar, ancestral, né? De tudo, né? Um pouco do que eu já relatei. Eu já venho compartilhando, de alguma forma, os momentos de aula, no ensino médio, ensino técnico, na graduação, na pós-graduação, mas eu acho que é pouco ainda, que agora eu posso compartilhar isso com mais pessoas, né? E essa perspectiva que hoje se abre, né, com todas as mídias digitais e tudo isso que a gente vem, né, aprendendo nesses últimos 20 e poucos anos, né? Que a internet, eu lembro da primeira vez que eu acessei a internet, que foi, eu acho que em 94 para 95, né? Então são 26 anos. Foi isso? Mais ou menos, por aí. E depois, a minha primeira conexão com a internet efetiva foi em 95, 25 anos atrás. Que era uma conexão discada, né? Nem se compara ao que nós temos hoje. Nossa, eu acho que nós temos a oportunidade na frente de poder trocar, oferecer e ficar esse processo de dar e receber, né? Na vida tudo é 50-50, 50% eu, 50% o outro. Eu dou. Se o outro quiser receber, ok. Se não quiser, tudo bem também. Então, eu estou disposto, né? Estou de uma certa forma, aberto ao que as pessoas desejarem entender da minha trajetória, do meu conhecimento, que é multireferencial, multifacetado, né? Quem me conhece mais sabe, em todas as áreas que eu atuo, e a forma como eu procuro dialogar e provocar no outro o desejo de aprender. Eu não me vejo, enquanto docente, professor, instrutor, um dador de aula, um depositário de informações. Eu me vejo como um provocador, que o outro se interesse e ele procure construir, desenvolver o seu conhecimento. Eu não dou fórmula pronta. Eu tenho um programa quando tenho uma disciplina específica ou um curso específico, mas eu eu digo, olha, nós precisamos trabalhar esses temas. Eu pretendo trabalhar assim, assim, assim. E aí cada um escolhe o caminho que vai seguir dentro do processo. Quando eu faço essa retrospectiva de 60 anos, né, que eu venho fazendo mais intensamente esse ano, porque são fechamentos de muitos ciclos, abertura de novos, eu percebo claramente que a metodologia que eu estudo hoje, de autoconhecimento, quer dizer, eu estudo já há 24 anos, que tem na sua palavra caminho, né, que é a tradução do inglês, trabalho do caminho, essa transformação do caminho é o que eu faço, que eu já fazia, mesmo sem saber, e que na realidade, o que eu percebo na minha vida, não só pessoal, quanto na acadêmica, profissional, é que essa trajetória, o caminho que eu percorri, mesmo sem saber direito os caminhos que eu estava trilhando, eles me fizeram uma pessoa, um ser humano multireferencial, multifacetado, dentro da perspectiva do francês, né, a bricolagem, o bricoleur, aquele que junta, reúne diversas possibilidades, diversos pedacinhos, como um quebra-cabeça, que vai reunindo. E vai formando um desenho sem ter efetivamente a clareza de qual é esse desenho.
porque a gente não controla isso. Né? E o trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, nessa trajetória, nesse caminho, é fantástico.